Hoje nosso programa abre espaço para histórias reais de coragem, superação e amor próprio. Histórias Obrigado por você aceitar vir tomar no meu café aqui. Eu fico muito feliz em recebê-la e para conversar sobre um tema que envolve mulheres, né? Que hoje está tão em voga a expressão mulher no quesito defesa, no quesito cuidados especiais, né? Então seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Leite, pela rica oportunidade. Falar sobre esse tema, mulheres superando obstáculos, né? Fala-se muito na questão das agressões, etc. Eu até já fiz muito programa sobre esse tema, porque eu sou a favor da defesa do ser humano, não necessariamente apenas da mulher. As mulheres, nós temos um passado recente que as mulheres vêm tendo as suas conquistas. Ainda temos muito a conquistar? Muito. Porém, essa conquista levou a uma sobrecarga. Lutamos tanto, né, por igualdade, pelo nosso espaço, porém deixou uma sobrecarga enorme. Hoje as mulheres elas estão assumindo posições, direitos e até mesmo deveres que muitas vezes nem são delas. Né? Imagina aí, o homem só tem a opção de trabalhar. Nós queremos trabalhar, cuidar de casa, de filho, da gente. Então, fica tudo... Mas vamos e venhamos, faz tudo isso e faz bem feito. E faz bem feito. É porque o homem, quando vai fazer só duas, mas erra aí uma, né? É onde está muitas vezes... O homem está se aproveitando, né? Isso. E o X da questão. Muitas vezes as mulheres não conseguem o equilíbrio. E acaba, muitas vezes, se frustrando emocionalmente. E isso, mais tarde, tem um prejuízo. E nós estamos aí, inclusive, com um número indicador de pessoas acometidas dessas doenças, digamos assim, como ansiedade, depressão, advindas, talvez, dessas sobrecargas, por exemplo? Isso, já foi feito estudos científicos até sobre essa sobrecarga, justamente está adoecendo as mulheres antes do tempo, né? Mas o que acontece? Hoje elas se cuidam mais. Então, muitas vezes, quando elas não sabem equilibrar, né, a maioria da doença hoje não é nem constatado, né, por doença física, são doenças das emoções. E isso tem gerado impacto gradativamente entre as mulheres. Você falou no acúmulo digamos assim, de trabalho, no acúmulo de serviço, de funções, de atividades exercidas pela mulher. E o que é que vem sendo feito para que ela possa superar isso no quesito de práticas diferenciadas? Hoje, por exemplo, a mentoria. Né? Hoje você pedir ajuda,
não é sinal de fraqueza, nem fracasso, é sinal de realmente... Mas pedir ajuda, assim, às vezes, eu não sei se é bloqueio, ou é vergonha, o que é, né? Mas acontece ainda muito que as mulheres, as pessoas, mas as mulheres, no nosso caso aqui, recuam, né? Isso, as pessoas não têm esse conceito, muitas vezes, do autodesenvolvimento. Acha que é besteira, né? E muitas vezes deixa para lá, né? Hoje o autocuidado é necessário, é como você cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu espírito. Então, nós precisamos estar, de fato, se autoavaliando constantemente. Isso é um ato contínuo, tem que estar acontecendo. Um ato contínuo, isso mesmo. Muito bem. Adormecer a busca por uma plenitude tornará essa mulher talvez acometida de doenças emocionalmente, mentalmente, doenças, digamos assim, de forma que ela passe a viver dias ruins, por exemplo? A mulher de Provérbios, né, como fala na Bíblia, né, eu sou cristã, eu creio muito nos fundamentos bíblicos, nos fundamentos cristãos. Então, a mulher de Provérbios 31:10 fala exatamente nisso. Aquela mulher que ela faz tudo ao mesmo tempo, né? Aquela mulher que trabalha, que cuida da casa, que auxilia o marido. O principal, ela teme ao Senhor. Então, ela faz tudo ao mesmo tempo e com excelência. Porém, muitas vezes ela está assumindo o papel que não é dela, né? Papel muitas vezes de ser a provedora de casa, quando a função é do esposo, né? O papel muitas vezes que vem sobrecarregando, esgotando mentalmente ela. Mas quando você diz que não necessariamente é papel dela, por falta, digamos assim, de uma partilha com o companheiro? O que acontece? Nós fomos chamadas para ser auxiliares, submissas. E submissão não é inferioridade. É realmente entender que ela tem o seu espaço. Ela pode trabalhar, ela pode... Na verdade, ela pode ter equilíbrio em todos os pilares. Emocional, nós somos 11 pilares. Emocional, espiritual, profissional. Só que o que acontece? Muitas vezes as mulheres querem sobrecarregar um pilar. Poxa, eu vou dar o meu melhor no profissional. Tudo bem. Só que em casa, ela não é uma boa mãe, muitas vezes ela não é uma boa esposa, porque ela atrela uma função apenas a um pilar profissional. Isso até a neurociência explica, né? Que muitas vezes quando você sobrecarrega um pilar, os outros pilares tendem a cair em cadeia. Então, esse equilíbrio, né, faz parte para ela atingir a plenitude. Ela trabalha, ela tem uma vida social ativa, ela é uma boa mãe, né? Ela realmente estuda, ela tem uma vida espiritual ativa, ela consegue ter esse equilíbrio. O problema ela não pode servir dois senhores. O problema é quando ela quer apenas focar em um pilar. Aí há esse esgotamento, muitas vezes emocional. E é possível cumprir todos de forma equilibrada? É possível. Primeiro ponto ela identificar a sua essência, ela identificar a sua identidade. A identidade firmada, principalmente em Cristo, ela consegue fazer todos os outros pilares andarem juntos com maestria. Legal, né? E dá para ter uma vida plena, né? Dá para ter uma vida plena. E fazer correto ou bem todos os pilares, construir bem todos os pilares, até porque essa construção ela é diária. Curiosidade, doutora, 11 pilares só para as mulheres ou para os homens também? Todos, né? Isso. Os homens aqui social, não. Espiritual, profissional, não, mas eu digo assim, filhos, é para cônjuge. ser também para os homens? Com esses certeza. Pilares? E por que os homens são... Eu tenho que chamar aqui uma pessoa para falar sobre os pilares dos homens, botar esse povo para trabalhar, Isso é né? para todo ser humano, 11 pilares. A mesma coisa, o homem que muitas vezes ele só trabalha, negligencia seu filho, negligencia sua saúde, automaticamente essa conta não vai bater. Amanhã a conta chega. A conta chega. Né? Muitas vezes uma família desestruturada, uma saúde negligenciada. Então, esse equilíbrio vai realmente chegar a essa plenitude. Nós não somos iguais. Consequentemente, pensamos diferente, agimos de forma diferente. Quando se une duas pessoas com o mesmo objetivo, que é, por exemplo, um casamento, um relacionamento entre duas pessoas, precisa haver essa interação desses pilares. Ou seja, senão dura muito pouco, né?
primeiro, convidar Jesus para o centro. Se não tiver, Não realmente funciona. é apenas uma instituição falida. Né? Nós temos que convidar Jesus Cristo para realmente ser o centro da vontade de tudo. No nosso lado profissional, no nosso casamento, porque realmente é Ele que nos guia, que nos dá realmente o direcionamento, o discernimento para a tomada de decisão mais assertiva. Concordo com a senhora, mas veja só, doutora, quando a senhora diz assim, chamar Jesus para o centro, que eu concordo plenamente, eu sou cristão também, eu sou católico e sou cristão, né? Amém. E eu concordo, sabe? E para mim eu sempre o convido, ele é que está na minha frente, ele está comandando. Mas será que a minha linha de pensamento, vou exemplificar, a senhora com seu esposo, por exemplo, digamos que ele aceita, porém ele tem uma linha de raciocínio diferente da sua. Lógico, ele foi criado num outro ambiente, num outro espaço, tinha uma outra relações familiares, foi criado com tem uma outra formação de construção e a senhora totalmente na linha inversa. Essa união, mesmo trazendo Cristo aqui para dentro, isso constrói, isso frutifica, mas não tem que haver, digamos assim, uma certa... Eu vou usar minhas expressões, a senhora vai me corrigindo, por favor. Não seria, por exemplo, teria que ter renúncias, respeito? Renúncia. A mulher sabe edificar a casa e a tola por si só destrói, como diz a Bíblia. A mulher também de Provérbios, que é história mais assertiva, né, e desafiadora, tipo a minha. Meu esposo tá ali filmando e realmente pessoas totalmente divergentes, né, nós sofremos uma separação por conta dessa divergência, mas muitas vezes quando eu não entendia o meu papel, né, como esposa, como mulher submissa, como uma mulher que realmente é aquela mulher de Provérbios, né, muitas vezes você quer que o outro mude certos aspectos, quando na verdade é você que precisa mudar. Sabe que eu converso muito aqui no programa sobre esses temas, doutora, e eu enxergo assim um certo bloqueio entre as pessoas, porque o que eu penso a senhora não pensa. Então nós temos que nos unirmos. Como advogado, sempre o juiz bota assim os dois de frente e diz, conversem, resolva que eu assino. Sabe? Em qualquer situação, com algumas exceções de tipos de ações, tipo a área criminal, por exemplo, não existe isso, mas as ações privadas que nós chamamos no direito, os juízes colocam os dois de frente. Conversem aí que eu resolvo, assumam, resolva. Então, se a gente pode conversar, se a gente pode construir juntos, por que ir diante de um outro ser humano que sequer nos conhece e dialogar sobre isso, né? Isso, foi feita uma pesquisa recente, se eu não me engano, em 2011, no jornal Times, que ele falava o seguinte, que a maioria da causa, né, dos divórcios não era traição. A traição ficou em terceiro lugar. Em primeiro lugar, falta de comunicação e segundo lugar, problema financeiro. Então, a traição você perdoa, né? Mas a falta de comunicação, ela deixa um espaço, uma lacuna aberta para realmente acabar um relacionamento de uma maneira muito rápida. Então, tem sido hoje o X da questão, né? Porque acabou a comunicação, acabou o relacionamento, não tem mais intimidade. Doutora, eu sou homem, mas eu acho que os homens são culpados. Culpados assim, porque eles não conversam. A mulher, se puxar, ela conversa, ela não solta mais o microfone, mas o homem tem mais essa dificuldade, essa barreira de falar. Eu sou homem e eu imagino isso, eu tiro por mim também. A dificuldade do homem externar as palavras e conversar e puxar a coisa é mais difícil, mais complicado. Porém, a mulher sempre paga o preço caro por isso. Isso. E às vezes, o que acontece? Ela interpreta de um outro jeito. Né? O homem não disse nada, não fez nada, mas ela já imagina um monte de coisa, os diálogos internos. Então, a gente tem que silenciar muitas vezes esses diálogos internos e trazer para nós, né, para si, realmente a realidade. E essa realidade é através de uma conversa estruturada, né? Eu tenho certeza que vai sair mato nesse coelho. Coelho nesse mato. Coelho nesse mato, Mas é possível, apesar desses 11 obstáculos, como a senhora citou, obstáculos não é 11 pilares. Pilares, olha só, 11 obstáculos, 11 problemas, né? 11 pilares. À frente, a mulher consegue sempre
superar, vencer e ter uma vida plena, desde que ela faça por onde, né? Desde que faça por onde, justamente. No processo de coach, hoje eu sou coach também, né? Já estudei muito, tô nesse processo da jornada do desenvolvimento. Eu ia te falar, esses são os pilares de coach. Isso. Do desenvolvimento pessoal, né? E eu tenho, assim, cada vez mais aprofundado sobre a PNL, neurociência, e entender, de fato, esse comportamento humano. E esse comportamento realmente traz, né, a busca da felicidade. Então, se você primeiro não reconhece quem é você, se você não sabe o que está te paralisando, vai deixar cada vez mais você estagnado no mesmo lugar. Como diz a frase, né? Impossível ter novos resultados fazendo as mesmas coisas. Então, eu preciso ver onde foi que eu errei. A PNL explica isso, né? O senhor deve saber também que o fracasso, ele não é algo como constrangimento, nem como derrota, mas é algo que eu posso buscar novos resultados e aceitar como feedback. O que eu posso melhorar? Né? E fazer perguntas de sabedorias, né? O que que eu posso melhorar a partir desse erro? Qual é o meu maior aprendizado? Fracasso, né? A melhor forma de ensinar. Isso. É o fracasso. Vamos beber uma água São Geraldo? Vamos. Por favor. A senhora aceita um cafezinho? A produção preparou com muito carinho, viu? Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema? Mulheres superando obstáculos e vivendo na plenitude? É simples, você fica ligado, porque a nossa convidada disse que no próximo bloco tem muito mais. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, deixando aqui o nosso agradecimento pela sua companhia, pela sua audiência, e dizer que é uma honra ter a sua companhia diariamente, razão do programa estar há tanto tempo no ar, 13 anos, é um motivo de alegria, né? Eu conversando hoje aqui com a doutora Milena Alencar, falando sobre um tema em voga, um tema relevante para todas as mulheres, eu vou mais longe, eu diria para todas as pessoas. Nós não devemos fazer essa distinção de mulheres e homens, mas, acima de tudo, respeitar as mulheres com o carinho e o respeito que as mesmas têm, exclusivamente assim, né? Mas eu vou pedir aqui à doutora para mostrar aqui para você também que eu tenho uma queridinha que ela não é mulher, mas deve ser, né? Feminina, revista feminina, né? Café com Leite em revista. Linda, né? 9ª edição, feita para você. Você pega o seu exemplar gratuitamente na Rua Delmiro Gouveia, 163, porque aqui tem muito amor, muito carinho, muita atenção, mas tem, sabe o quê? Muita informação de saúde, educação, cultura, esporte, economia, marketing, direito e muito mais. E ela é feita para você. Para você que não pode passar no nosso endereço e pegar o seu exemplar, tem duas formas. Uma, você entra em contato pelas redes sociais e a produção vai enviar para você. Ou você entra lá no nosso site, tvcafecomleite.com.br, e acessa o QR Code. Lá nós temos todas as edições de forma online. Mais gostoso é pegar, é ler, é ver. É maravilhoso. Agora, se você não tiver acesso, você vai perder. Se você não mandar uma mensagem para a nossa produção, você vai perder. Essa daqui é da doutora Milena, tá? A sua tá com a produção, se ainda tiver, viu? Lembre-se disso. Doutora Milena. Doutora, é comum quando se trata de mulheres, e em sendo a senhora uma mulher, claro, nós termos exemplos de vida, obstáculos que passamos. Na sua vida profissional, já houve algo que lhe impactou ao ponto de dizer a virada de chave? Para que você possa ter uma vida mais plena, por exemplo? Eu fiz transição de carreira, vai fazer 2 anos agora, em maio, exatamente dia 13 de maio de 2026. Exatamente onde se comemora no dia 13 o dia da abolição da escravatura. Eu acho que é o dia de Nossa Senhora também, de fato. Olha aí. Olha aí, Olha aí que coincidência.
E realmente eu trabalhava, tinha horário para chegar, mas não tinha horário para sair. E até então, quando eu não tinha filho, para mim era a melhor coisa da vida. Eu até pensava em fazer carreira, só que aí quando começou a chegar os filhos, meu tempo ficou drenado. Então eu disse, não, eu preciso realmente dar um ponto, um basta. Foi difícil, mas eu entendi que foi uma estação que realmente tinha cessado a graça, né? E para reconhecer isso, realmente foi através de muita conversa, muito diálogo com meu esposo, né? E Olha o diálogo aí entrando em ação, né? isso. E aí, quando eu me senti confortável, né, foi quando eu realmente saí, né, do CLT, e hoje eu auxilio ele, né, na Academia do Pernambuco, né, hoje sou uma mãe mais presente, né, hoje estou vivendo esse tempo como se fosse 10 anos em 2 anos. Sim. Né, na jornada, Mas né, do aproveitando cada autoconhecimento, dia, cada aproveitando, estudando, me reinventando, né, e certamente eu creio que tudo tem um tempo determinado. Está se sentindo, né, uma mulher plena? Muito mais. Muito mais, Muito né? mais. Acompanhada sempre de Deus ao lado, né? Sempre. Que sempre. bom. Que bom. Realmente, Deus é o nosso refúgio, né? Eu sou muito aberta em falar isso, porque eu sei de onde Ele me tirou, eu sei de onde Ele me colocou e onde Ele vai me colocar. Então, realmente, Deus, Ele Doutora, é real. você é uma menina e você acaba com esse negócio dele me tirou e ele me botou, não. Você ainda vai enfrentar tanta coisa pela frente, se Deus quiser. Mas diante das frustrações sempre existe a paz, né, que excede todo entendimento, né? É isso que nós devemos permanecer na fé, né? E sempre a gente vai ter tribulação. Se né? Deus quiser. Sempre, né? graças a Deus. Tirar proveito das tribulações, isso, dos enquanto problemas, tiver né? vida, vai haver tribulação, Sim. mas é preciso persistir com fé, Sim, porque realmente Ele é que dá a paz diante do problema, né? E hoje você concilia tudo. Concilio. Então você faz mentorias para as mulheres? Isso, faço mentorias. Deveria fazer para os homens para respeitar as mulheres, doutora. Ele tem que acabar com esse negócio de... Olha, para as mulheres e os homens é quem precisam. Mas aí é que está o segredo, né? A mulher é a parte principal, é a chave, né? Não, eu digo assim com todo respeito, mas eu concordo, sabe? A mulher sabe, ela vai edificar o seu lar. Sim. Né? Me diga uma coisa, desistir, quando você falou assim que venceu obstáculos, superou, desistir faz parte? Não. Ou dar uma passada para trás para impulsionar, talvez? Seria uma forma? No meu dicionário não existe essa palavra, desistir. Nós não fomos chamados para desistir. Muitas vezes nós precisamos recalcular a rota. Né? Mas aquilo que foi sonho, aquilo que é projeto, um dia, né, vai acontecer. Muitas vezes, por exemplo, você almeja tanto algo, uma meta, um objetivo, talvez não seja o momento. Mas se você tiver foco, se está realmente de acordo com a vontade de Deus também, no tempo certo vai acontecer. Em todos os pilares da vida, né? Por exemplo, eu fui ensinada a ser uma pessoa muito perseverante. Desde sempre, minha mãe sempre ensinou isso na minha infância. Eu fiz um curso, né? Sou formada em Ciências Econômicas e eu não queria. Mãe, eu quero desistir. Ela disse, não. Pegou no arado, vai até o fim. Então, isso eu aprendi com ela. E mesmo não sendo o que você quer, vai fazer sentido para você a longo prazo. E hoje, se você passou pelo processo, né, se você chegou hoje, foi graças a esse processo. Né? Então, a gente tem que ser grato, né, pela nossa vida, por tudo que a gente faz, né, sem se vitimizar, sem procurar desculpinha, né, e fazer aquilo que é melhor. Desistir jamais, porém... Jamais. Desistir não é opção. Mas saber trabalhar os obstáculos. Isso. Saber trabalhar. Faz parte. Tá lá nos 11 pilares? Isso. Vencer obstáculos. Vencer em todos, nos pilares, né? Existe realmente onde nós iremos trabalhar o que está impedindo você de chegar no seu resultado desejado. As pessoas precisam ser trabalhadas para isso ou todas podem? Todas podem. Porque nós somos fruto de crença, Leite. E o que é crença?
Crença é tudo que eu vi, ouvi e senti ao longo da minha vida, sob forte impacto emocional e repetição. Por exemplo, às vezes eu cresci num ambiente humilde, um ambiente pobre, né? Em que muitas vezes meu pai e minha mãe diziam, olha, você não pode, eu não tenho dinheiro. Dinheiro é a raiz de todos os males, isso é insuficiente. Então, eu cresci naquela escassez acreditando que dinheiro não era bom. E quando eu chego nesse processo de quebrantamento de crença e eu, muitas vezes, tenho acesso a esse recurso, o que acontece? Eu não me acho merecedora. Porque muitas vezes eu ouvia na minha infância que aquele dinheiro não era bom. Então, isso aí é um trabalho que muitas vezes precisa ser feito. Ser desconstruído, né? Ser desconstruído. Então, as crenças limitantes têm paralisado muitas pessoas, né? Impedindo elas de avançar e de obter o sucesso. O impedimento dessas pessoas avançarem se dá diante de barreiras existentes no seu ego, ou que não fazem enxergar uma oportunidade à frente, ou insegurança, ou, digamos assim, sei lá, o medo de se superar. Na verdade, os obstáculos que impedem, né? Eu até anotei. Crenças limitantes, como não sou boa, não sou suficiente, eu não mereço. O não, né? O não. O medo também do julgamento. Né? O medo de julgamento tem paralisado muitas mulheres. Muitas mulheres têm sonhos, mas têm medo da crítica, de ser julgada e não dar certo. E aí vive sempre no mesmo lugar. Elas não se desafiam. Né? Também o medo da rejeição. Tem paralisado. A autossabotagem, a procrastinação. Você sabe que precisa fazer, mas você simplesmente não se acha o suficiente. E aí você fica paralisada, deixando de avançar. A falta também de identidade clara. São pontos principais para, de fato, você identificar os obstáculos que impedem o seu crescimento. Vencendo esses obstáculos, superando todos esses pontos citados aí, eu estou querendo encontrar, doutora, o seguinte, olha, eu vejo mulheres em alguns momentos, palavras minhas, incapazes, mas não seria bem a expressão incapaz, que isso é muito pesado, mas assim, não se enxergar, pronto, diante de situações como estas para vencer. E como tirá-la e levá-la à plenitude, partindo do princípio de que ela está acomodada e diz, eu não quero, eu não posso, eu não vou, não vai dar certo, não vai dar certo e não vai dar certo. Então eu preciso tirá-la daquele barranco, segurar na mão dela e dizer, venha para cá que dá certo. Né? Isso é... Aí o peso é dobrado, não é? Isso. Por exemplo, se ela pesar 80 quilos, vai pesar 180 para poder tirar. Isso falta de clareza na identidade. Né? Primeiro ponto, ela querer, ela decidir por mudança. É um trabalho mental assim extenso, muito, grande. Muito, né? Mas essa decisão, ela começa com um passo. Né? Ela precisa querer primeiro. Depois que ela toma esse passo, existe esse trabalho da transformação da mente. Né? E como é que eu transformo minha mente? Né? Em Romanos fala isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, a vontade de Deus para todos os filhos, ele não tem filho escolhido, é boa, perfeita e agradável. Né? Então, para que eu possa viver isso, eu preciso renovar. E eu renovo como? Através da palavra de Deus. Ela que nos direciona, ela que nos capacita, ela que nos dá força, é a nossa alicerce. Ai, Milena, eu não acredito na Bíblia. Então, você vai viver no mesmo lugar pro resto de sua vida. Aí existe o querer. Eu quero, mas eu não faço por onde. Eu consigo atingir meu objetivo? Não, eu preciso querer. Não adianta você, por exemplo, quantos filhos hoje de famílias estruturadas estão numa faculdade por conta de objetivos, de desejos do pai, mas elas não querem. Ah, como tem. Elas simplesmente só vão entregar o título, toma. Não era o seu desejo? Tá aí. Mas não querem. E aí se tornam jovens, fracassados, desestimulados, porque viver um sonho, né, dos pais. Então, o primeiro passo para qualquer tomada de decisão, né, é você querer, né, você decidir mudar, querer.
né? Tem que ter esse desejo no seu coração. Essa é a questão. Tem que ter uma mentoria, talvez, para... E a mentoria ajuda muito isso, né? A mentoria vai ajudar você a ter clareza sobre sua identidade, a você se posicionar, assumir um lugar que é seu, né? A você realmente ter um planejamento específico, um plano de ação para saber onde você quer chegar de uma maneira muito mais rápida. E eu tenho muitas histórias, muitos cases das minhas mentoradas, né? Que realmente deram um avanço significativo nos seus objetivos. Mas porque queriam, né? Porque queriam. Porque, doutor, eu acho que eu enxergo dois momentos de uma mentoria. Me corrija, viu? Sempre pode me corrigir. Há o momento em que a mulher quer e eu consigo mostrar as oportunidades que ela tem. E o momento em que ela quer, ou seja, ela não quer. Ela pretende, ela está confortável no ambiente em que ela está. Ou talvez não consiga enxergar oportunidades. Então tem que trabalhar essas pessoas também, né? Tem. Eu já tive um caso desses, né? A mentoria, ela é um processo árduo, que vai mexer muito com sua identidade. Tem que com estar sujeito a isso, tem que me sujeitar a isso, né? Porque a gente vai realmente desenhar, né, todo esse diagnóstico, tudo dela. Muitas vezes tem pessoas que chegam lá, eu quero me desenvolver no meu lado profissional, e tem alguma coisa me impedindo. Quando você vai fazer a sessão de diagnóstico, você vê que ela tem todos os talentos, ela tem toda a capacidade intelectual, porém, é outra coisa que está travando ela. Quando você vai analisar essa crença, às vezes é a liberação de perdão. Às vezes é porque não fala com o pai, com a mãe. São coisas simples, sabe? Que a gente fala simples, né? Que realmente existe o processo para o auto-perdão, né? E quando isso, de fato, é identificado, né? É libertador. E as coisas começam a fluir. Tem outras pessoas, não, que param no meio do caminho, porque não querem, muitas vezes, fazer, né, o que é certo, escutar a verdade, o que precisa ser feito, e aí acaba voltando para a autossabotagem. Né? Permanecendo no lugar, contando as mesmas historinhas, se vitimizando, e enfim, você deixa livre. Mas diga-se de passagem que o que é certo para mim não é para a doutora, não é para aquela mulher, não é para aquele homem, então precisa ser estudado de forma individualizada. Até porque cada um tem seu mapa mental, sim. Né? Mapa não é território. A própria PNL fala isso, né? Cada um tem sua forma de pensar, tem sua forma de agir. Então, esse processo realmente é a busca do autoconhecimento. Quando você percebe que precisa melhorar, né, todos esses pilares, então, assim, é o ponto de partida para você chegar onde você quer. Ela é mentora, ela é palestrante, ela é escritora. Ela é formada em ciências econômicas. Eu converso com a doutora Milena Alencar aqui no programa Café com Leite. Diga-se de passagem, também empresária, viu? Falando sobre mulheres superando obstáculos e vencendo na plenitude. Doutora, vamos beber mais água? São Geraldo, por favor. E a senhora aceita mais um cafezinho? Com leite. Aceito. Por favor. Delícia. Com leite. E você aceita um cafezinho? Se delicia aí. Eu volto em instante, a doutora promete muito. No próximo bloco tem muito mais, daqui a pouquinho a gente volta. Nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Lembrando que de segunda a sexta-feira você nos assiste aqui na TV Café com Leite, na TV Verde Vale e também na TV Cariri. Na TV Cariri você nos assiste das 7 às 8 horas da manhã, viu? Tomando um cafezinho com leite. Ali, os assinantes da BrisaNet. TV Café com Leite, TV Verde Vale.
canal aberto, e também na BrisaNet, canal 137. Agora, aos domingos, você não vai dormir sem antes se deliciar de um cafezinho e uma boa informação do programa Café com Leite, através da rede meio de comunicação em todo o Brasil. É um orgulho, é uma honra levar os nossos brilhantes entrevistados aqui do Cariri para todo o Brasil, através da rede meio de comunicação, no programa Café com Leite. Hoje eu estou conversando com a doutora Milena Alencar, falando sobre este tema, um tema em voga, um tema relevante, voltado para as mulheres, né? Superando obstáculos e vivendo na plenitude. Falamos em obstáculos, em dificuldades e superação. Pós, digamos assim, uma mentoria, pós um encontro, eu diria até que uma mentoria com Deus, né? Eu acho que é muito válida também, né? Quando você se encontra com Ele, tudo fica mais fácil, né? Isso. É possível as mulheres se superarem, é possível as mulheres enfrentar os obstáculos e vencer? Certeza. Certeza. Um dos passos, né, de você ter essa mentoria com Deus, né, de você buscar, né, o que é certo, enfim, ajuda, uma terapia, é você buscar, né, o autoconhecimento, realmente o que vem impedindo, né, você de chegar no próximo nível, né, você também reprogramar nessas crenças, né, através da renovação mesmo da mente, né? E essa renovação precisa de uma jornada de conhecimento, né? Novas informações, novos ambientes, né? Novos conhecimentos, vai permitir você realmente reprogramar uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância, uma mentalidade mais próspera. Eu não digo só financeira, né? Mas uma mentalidade que esteja apta ao novo. Tudo tem conexão, né? Isso. Se você muda a sua mente, você enxerga novas oportunidades. O financeiro também muda, o natural, ambiente, né? Também. O ambiente vai... as pessoas. Isso. Tem ambientes que não pertencem mais a você. Né? E esse ambiente está deixando você no mesmo lugar. Então, muitas vezes, nós precisamos sair de certas mesas, de certos ambientes, para realmente conhecer o novo, experimentar o novo, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Né? Então, eu preciso perguntar para mim mesmo, no meu diálogo interno, né? Esse ambiente, essa pessoa tá trazendo progresso ou regresso? Né? O que eu conquistei nesse lugar? Né? Quais foram as oportunidades que eu tive? Então, uma das formas para você saber mudar de nível é você fazendo perguntas poderosas de sabedoria para você mesmo, e você vai ter o próprio resultado. Esse processo que, como a senhora falou, das crenças, né? O julgamento, o medo do julgamento, o medo do que vai enfrentar. O Isso. medo é uma barreira muito grande, né? O medo, de um modo geral. Tem paralisado muito, né? Tem paralisado muito. Mas vai com medo. Vai com medo. Vai com medo, vai nervosa, mas vai, faça. O primeiro passo, decisão, é decidir ir. Vai com medo, o medo é bom, mas não pode deixar ele paralisar. Deixa eu contar uma história rapidinho aí de homem, de masculino, né? Na minha vida profissional, certa feita, um cidadão do Rio Grande do Sul, ele me deu uma pancada com maestria, sabe? Mas ele me deu uma pancada assim que ele me sugou até a alma. Eu fiquei com raiva, muita raiva dele na hora. Natural, eu sou um ser humano, fiquei com raiva dele. Mas com 10 minutos eu dizia, mas esse cara é super inteligente. Ele fez a coisa correta, eu é que fiz errado. Ou seja, eu sofri uma penalidade de algo que eu não cometi, mas por uma falha minha, eu tive um prejuízo, digamos assim, emocional, financeiro e outras coisas mais. Mas todo dia eu estudava o caso dele. Ou seja, eu não posso admitir que esse cara tenha feito isso comigo. Eu preciso reverter esse quadro aqui e extrair a essência boa. Isso. E eu dei a volta. E eu consegui, sofri. Eu passei um ano lutando, mas eu encontrei a saída, sabe? Então, assim,
o que é que isso tem a ver? Tem a ver com, eu volto lá para aquelas mulheres que estão levando pancada, que estão sofrendo consequências, que estão passando por dificuldades. Doutora, e eu vou te falar uma coisa, quando nós estamos passando por esses problemas, nós estamos cegos. Tudo que você me disser vai entrar no ouvido e sair no outro. Isso. A dor é necessária, né, Leite? Necessária, Mas o sofrimento é opcional. Você decide se quer permanecer no sofrimento, né? Ou você quer realmente dar a volta possível. Mas eu preciso distinguir o que é dor e o que é sofrimento. Isso. Né? Então, se eu não sou... Mas quando eu estou nessa fase, eu não consigo enxergar. Eu não enxergo a oportunidade, tudo que falam para mim é besteira. Então, eu estou num estágio aqui que eu estou numa certa zona que tudo que você me disser é cinza. Não vale nada. Ela não está passando pelo que eu estou passando, porque eu vou ouvi-la. Ou seja, é um trabalho, digamos assim, mais, aprofundado ao ponto de buscar no meu ego a minha dor, né? Descobrir para que você consiga me tirar. Isso, muitas vezes tem pessoas, né, que se revestem dessa dor, né, para se autoproteger. É a dor Essa é a questão, se autoproteger, né, de proteção. Mas a ferida está aberta. A lacuna está lá aberta. E é isso que ela precisa entender, o momento exato de ressignificar e reprogramar. E vir a superação. A superação vai trazer, lógico. Vai trazer mais clareza sobre quem é você, né? Vai trazer autoconhecimento, vai trazer prosperidade, uma mente transformada, né? Vai trazer uma liberdade, né? Então, vai trazer realmente a plenitude. E quando eu estiver nesta plenitude, aqueles que estão no meu ciclo também estarão? Vai ser todo mundo beneficiado. Vou contaminar, né? Vai contaminar. Você é a média das 5 pessoas. Né? Então, não tem como você não contaminar. Você muitas vezes diz que o ser humano é o produto do meio. E é verdade. Se você amolda a frequência. Né? Então, por isso que nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra. Então, a palavra é que nos transforma. E você contagia, né, o meio. Seja de maneira alegre, de maneira triste, né? Ou, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa que murmura demais, eu já saio daquele ambiente. Porque contamina, né? Então, você precisa saber retirar também de lugares que você não é mais bem-vinda. A reflexão, ela está inserida no contexto da minha construção ou desconstrução e é um ato contínuo? É um ato contínuo. É uma jornada, né? É uma jornada. O autoconhecimento, o autodesenvolvimento é uma jornada contínua. Enquanto nós estivermos vida, nós precisamos estar nessa jornada, trilhando cada vez mais, né? Porque sempre temos algo a melhorar, acrescentar, né? Nós precisamos estar apto, né, de cabeça aberta, para os feedbacks também. O que eu preciso melhorar, o que eu preciso moldar, o que eu preciso transformar, eliminar, né? E aí, né, eu consegui, de fato, estruturar a minha vida. Sabe, eu vou sempre dizer assim, ela não sabe da minha vida, porque ela acha que é tão simples para mim. Natural, eu estou no processo de declínio, de desastre, portanto, como eu disse, tudo que você vem falar, para mim vai entrar no ouvido e sair no outro. Mas o importante é que as pessoas precisam vencer esses obstáculos, é preciso superar, e para todas as mulheres isso é possível. Isso é possível. É como eu falei, né, no início. Cada um tem seu mapa, né? Mapa não é território, mas cada um tem seu mapa mental, né? E, por exemplo, aquela atitude que, por exemplo, alguém fez, que pode ter sido ruim, né, foi bom para ela, né? Foi uma atitude que ela achava naquele momento que era construtivo para ela. Porém, o que a gente deve fazer? Não julgar, né, as pessoas.
Mas a gente pode julgar o comportamento, olha, o que ela fez, mas não falar, olha, fulano é assim, assim, assim. Não condene, não julgue, condene, né? não julgue pessoas, né? Por quê? Porque ninguém sabe o que ela passou na infância, quais foram as vivências dela, né? O comportamento a gente pode julgar, mas não a pessoa. Muito bem. Gente, ela é mentora, ela é palestrante, ela é professora, ela é formada em economia. Eu converso com a doutora Milena Alencar. Ela é mentora para mulheres. Não sei se a expressão é bem essa, mas é mentora de mulheres ou para mulheres. Mas tem desenvolvido um brilhante trabalho sobre o tema. Doutora Milene Alencar, aqui no programa, falando sobre mulheres superando obstáculos e vivendo na plenitude. Doutora, em se falando de mulheres e nas perspectivas de construção, nós teríamos aí várias vertentes que nós poderíamos enveredar e gravar novos programas, fazermos novos programas e abrilhantarmos as pessoas do sexo feminino que estão se destacando. Porém, eu preciso fazer um intervalo rapidinho. Vamos tomar um cafezinho? Vamos. E uma água mineral São Jornal, a gente volta logo, tá bom? Tá bem. E você, fique ligado, nosso intervalo é rápido. Como eu prometi, a doutora tem mais assuntos, mas só no próximo bloco, daqui a pouquinho a gente volta. Me deliciei de uma água, de um cafezinho aqui na companhia da doutora Milena. Já aprendi e explorei mais um pouquinho sobre os seus conhecimentos e sobre o tema. E foi muito válido, né? Mas eu quero agora agradecê-la, doutora. Muito obrigado, foi legal, foi muito interessante, muito rico o tema e o assunto. E como disse no bloco anterior, nós temos oportunidades de em breve estarmos novamente juntos conversando sobre o brilho das mulheres, né? Então seja muito bem-vinda, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Leito, pela oportunidade. Realmente eu não conhecia, né? Não sou daqui de Juazeiro, mas quando eu fui pesquisar, eu disse, meu Deus, tantos assuntos interessantes. E realmente essa jornada enriquecedora, né? Realmente agrega muito para a cidade de Juazeiro. Então, parabenizar pelo trabalho. Continue firme na jornada. Eu tenho certeza que você tem muito a acrescentar para essa cidade. E para as pessoas, né? Que bom. No geral. Parabéns. Muito obrigado mais uma vez. Sucesso, que Deus lhe abençoe. Amém. Obrigada. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Vou mandar um abraço aqui para o seu Cícero no Juvencio Santana, aqui em Juazeiro, Valdeci na rua Beata Maria de Araújo, Edilânia no Sítio Alegre, Luzia e Daniel na rua Tenente Rodolfo, Aécio Vasques, seu Aélio Vasques. Seu Aélio, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Disse o senhor que ia tomar um cafezinho aí na sua casa, né? Mas o senhor disse que Mata dos Dudas não, é Passagem dos Vasques lá. Ele vai brigar comigo, mas não tem problema. Seu Aélio, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, viu? Fabiano no Crato, Francisca Vieira no Pirajá, aqui em Juazeiro do Norte. Nos siga nas redes sociais e também a doutora. Você viu aí nos caracteres o Instagram da doutora e o do TV Café com Leite e também do programa P Café com Leite. Nós temos lá todos os programas disponíveis para você. Lembrando que você assiste esta e todas as nossas edições lá no site tvcafecomleite.com.br. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência e em nome da minha produção que faz com que nós possamos chegar até você, fica aqui o nosso eterno abraço, nosso carinho especial. Muito obrigado.